Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Há algum tempo atrás, gente, eu tava lá no Instagram olhando um Instagram de arte que eu sigo e eu vi uma foto com umas dicas bem interessantes sobre como usar as cores pra fazer sombras ou pra escurecer alguma cor, alguma coisa assim. E eu fiquei bem curiosa pra ver como que aquelas dicas iam ficar no papel, porque muitas delas eram combinações que normalmente eu não iria usar, e então eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, porque eu achei uma dica bem legal pra usar quando a gente estiver colorindo. Então basicamente aquela postagem falava que quando a gente vai fazer alguma sombra ou escurecer alguma outra cor, a gente não deve usar o preto pra escurecer, porque tecnicamente não fica muito bom. Então é isso que a gente vai ver hoje, se é verdade isso ou não. Então naquela postagem, a pessoa, ela fez uma lista dizendo quais as cores que a gente podia usar para escurecer ou fazer sombra. E o que eu achei mais interessante é que a gente não precisa usar só para fazer uma sombra, sabe? A gente pode usar, sei lá, quando estiver fazendo uma flor, uma folha, qualquer coisa assim. Antes da gente começar, eu já queria lembrar de vocês de deixar o like aqui no vídeo. Desce a tela um pouquinho e já deixa o like pra ajudar a divulgação aqui do canal, pro YouTube saber que ele tem que divulgar mais. E se você é novo no canal e ainda não é inscrito, clique em inscrever-se aqui embaixo pra fazer parte do nosso grupo de artistas aqui do canal e ajudar a gente a crescer. E inclusive, falando em crescer, hoje de madrugada a gente já bateu 900 inscritos. Então, gente, falta pouquíssimo e daqui a pouco a gente já chega a 1000 inscritos. Então, se você quiser ajudar, já se inscreve aí no canal. Bom, vamos começar então. Para hoje eu vou usar os lápis da Faber-Castell. Eu vou usar os meus de 48 cores. Eu só escolhi eles porque eles têm nome e eu acredito que a maioria das pessoas tenham, mas se você também não tiver, você pode fazer com qualquer outro lápis, tá bom? Eu já deixei aqui separado as cores bases para agilizar o vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. Separei por cores que aquela pessoa tinha comentado lá na lista. E a primeira cor é o vermelho. Então, como tem dois tons de vermelho nessa caixinha, eu decidi colocar os dois, porque eu fiquei curiosa para ver qual que era o resultado de cada um, como que cada um ia ficar. Nas outras cores também, os que tinham mais tons, eu coloquei um claro, um médio e escuro. Então, naquela dica, a pessoa falou que para você escurecer o vermelho, você tem que usar um roxo escuro. Aqui, o que eu fiz foi o seguinte: nessa linha aqui, eu coloquei vermelho, então todos esses ovaizinhos aqui eu pintei de vermelho e aqui embaixo o vermelho escuro. Vai ser sempre assim, a linha eu vou usar a cor normal e aí depois eu vou adicionar a outra cor que ele fala para escurecer. Aqui, nesse primeiro exemplo, então eu vou usar o carmim. Ele falou que era um roxo escuro, mas eu decidi testar com as opções de roxo que a gente tem na caixinha. Então eu vou usar o carmim, o violeta e o roxo. E depois aqui por último, eu vou usar o preto pra gente ver como que fica, pra ver se vai ficar bom ou não. Eu vou pintar todos, enquanto isso eu vou acelerar o vídeo e vocês vão vendo, e aí depois eu volto pra gente comentar como é que ficou. Bom, gente, então eu terminei aqui e o que eu achei? O carmim, ele é um lápis bem claro. O carmim é essa cor aqui. Ele é um roxo, mas ele não é muito forte. Então, eu acredito que como os vermelhos, qualquer um desses vermelhos, eles são muito mais fortes do que esse roxo, quase nem dá diferença. Ele começa a fazer diferença aqui no violeta, no roxo. Então, assim, não é uma combinação que eu faria. Normalmente eu não uso essa combinação, eu não escureço um vermelho com um roxo. Na minha opinião, eu acho que fica bem esquisito, mas não sei, né? Eu vou fazer aqui de acordo com aquelas dicas pra gente ver. E o preto, realmente, eu acho que ele fica muito distante uma cor da outra, sabe? E eu acho que realmente nessa opção aqui com o vermelho, o preto não fica legal. Agora, se a gente parar pra analisar, realmente ele escurece, né? Se você usar o roxo, você consegue escurecer. Então, assim, eu não sei se eu usaria isso. Eu não sei se talvez num realismo, alguma coisa assim, essas opções sejam boas pra usar, mas eu não vejo uma combinação muito boa usando essas duas cores. Bom, seguindo então, a próxima cor é o laranja. Então, o laranja eu tenho 3 opções.
eu tenho o laranja claro, o laranja e o laranja escuro. Coloquei aqui na primeira linha o laranja claro, aqui o laranja e aqui o laranja escuro. Para essa cor, a pessoa falou que eu devo usar o vermelho para poder escurecer esses tons de laranja. Então, vamos ver se vai ficar bom ou não. A primeira cor que eu vou usar vai ser o vermelho nessa coluna aqui, depois o vermelho escuro e depois o preto. Então, vamos ver como é que vai ficar. Gente, terminei. Olha só, já vou dizendo que as combinações com o preto realmente ficaram bem marcadas, bem feias, então para usar com laranja também não fica legal. E o que eu achei bem interessante é que, assim, a combinação do laranja com o vermelho já é uma combinação que me agrada mais e eu acho que fica bem mais suave e não tão marcada quanto o vermelho com o roxo. Muitas vezes eu já usei a combinação de laranja com o vermelho, ou às vezes eu uso o laranja claro com o laranja mais escuro. Com o laranja mais claro, tanto o vermelho, que é o vermelho mais claro, quanto o vermelho escuro, você consegue ver bastante diferença entre os tons, né? Aqui você vê que tá um pouquinho mais escuro nessas pontas onde eu passei os tons de vermelho. Agora já no laranja escuro, esse aqui quase nem dá pra ver, e esse aqui você consegue ver mais. Eu não sei pra vocês na câmera, mas eu consigo ver a diferença do vermelho escuro pro laranja escuro. A hora que a gente estiver pintando, a gente tem que analisar isso então, porque assim, se eu usar o vermelho com o laranja mais escuro, a gente nem vai conseguir ter um contraste legal, porque o vermelho ele é bem mais claro do que o laranja escuro. Então seria melhor se a gente usasse o laranja escuro com o vermelho escuro. Eu quis fazer esses testes aqui tanto para eu enxergar a diferença, né, que tem da combinação com os lápis, e também para mostrar para vocês que não é simplesmente tipo pegar qualquer laranja e qualquer vermelho, sabe? A gente tem que sempre pegar um tom mais escuro do que aquela cor que a gente tá tendo como base. Mas essa combinação aqui eu achei bem legal. Eu normalmente uso essa combinação e eu gosto de colocar um marrom também para poder escurecer mais ainda. A próxima cor então é o amarelo. A gente tem 3 tons de amarelo. O mais clarinho, que é o amarelo limão, depois o seguinte é o amarelo canário e por último o mais escuro é o amarelo. Então novamente eu fiz por linha, e para essa cor a pessoa fala para usar o tom pêssego pra gente escurecer. Só que assim, a cor pêssego é um tom meio complicado de achar. O pêssego então, ele pode ser tanto um laranja claro quanto o rosa claro. Então eu vou fazer com essas opções aqui e por último o preto. Gente, o preto vocês já sabem que vai ficar horrível, né? Mas vamos tentar mesmo assim. Então a primeira coluna aqui eu vou testar com o rosa claro. Vamos ver como é que fica. Olha só, gente, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas a última camada que eu tentei passar com os amarelos para tentar dar uma homogeneizada na cor, o preto, ele arrastou, o pigmento do preto arrastou até aqui, ó, ele manchou tudo, ficou horrível. Então, pro amarelo, o preto realmente tá, assim, fora de cogitação, porque ele vai manchar o teu desenho. Agora, com relação às outras cores, eu achei que todas ficaram bem legais. Teve uma ou outra que ficou mais suave, assim, a transição, mas você vê que você consegue dar uma escurecida, mas o melhor mesmo, para pelo menos esses lápis que eu tenho aqui, essas combinações, o que ficou mais evidente foi aqui com o amarelo limão, tanto o laranja quanto o rosa claro. Esses dois dá pra ver que aqui nesse canto tá um pouquinho mais escuro, mas os amarelos eles são mais fortes do que essas cores aqui, então acaba que esses aqui ficam bem mais suaves. Mas também é uma combinação super legal e que eu usaria também. A próxima cor é o verde. O verde, gente, vocês sabem que em qualquer caixa tem milhares de tons de verde. Então, só para dar exemplo aqui nesse teste, eu decidi pegar um verde claro, um verde médio e um verde escuro. Então, para isso, eu usei aqui o verde claro, o verde folha e o verde escuro, tá? Então, para essa cor, a pessoa falou que eu devo usar o azul ou um azul esverdeado. Então, aqui eu separei também um verde
claro, que não é... desculpa, eu separei aqui um verde azul, um verde... Oh, meu Deus do céu! Então eu separei o azul real e o azul turquesa. Então, pra gente comparar, já que a gente vai ter um tom médio, claro e escuro, a gente vai ver qual que fica melhor em cada um. Aqui eu vou fazer o azul, que é o tom mais claro, o azul real, o azul escuro e o preto. Vamos ver como é que fica então. Gente, pro verde eu achei muito interessante porque, ó, a gente consegue ver muito bem a questão de quando eu digo que a gente não pode escolher qualquer tom de azul pra escurecer o verde no caso, né? Assim, o verde claro, o azul, que é o mais claro que eu tava usando, ele ficou assim bem suave. Você consegue ver que deu uma escurecida. Eu gostei bastante dessa opção. Já o verde escuro com o azul mais claro, nem dá pra ver diferença. Então, se você usar o azul com o verde escuro, gente, esquece, nem vai dar tanta diferença. O verde folha também, você consegue ver bem de leve essa mistura. Então, se você quer escurecer bem de leve mesmo, é uma opção boa, mas ele não fica tão destacado quanto esse. Na opção do azul real com os verdes, aqui já começou a ficar assim muito distante a combinação, já ficou bem escuro. Aqui eu achei que ficou uma combinação bem legal e aqui também quase nem dá pra ver direito. E quando eu usei o azul turquesa em todos os verdes, esse aqui pra mim ficou bem feio, ele ficou bem parecido com o preto aqui. Eu acho que ficam duas cores muito distantes uma da outra, então não fica uma transição muito legal. E pro verde aqui eu achei que ficou legal, não é uma combinação que eu faria, sei lá. E pro verde aqui ficou bem bom. Eu acho que ele ficou bem escuro e ficou uma combinação bem legal. Então a opção para você escurecer esse tom de verde escuro poderia ser esse azul turquesa. E no caso do preto, como eu falei, esse aqui ficou, na minha opinião... Então, como eu tinha falado, na minha opinião, o verde com o preto, ele ficou uma cor muito distante, assim como esse aqui. Então eu não gostei, eu já descartaria essas opções. E o preto com o verde, talvez, mas também não é uma opção que ficou assim muito bonito. Eu achei que essa combinação ficou bem melhor. E essa é uma opção que eu uso e que eu gosto bastante de usar o preto com o verde escuro, e eu acho que fica bem legal. Porque como esse verde é bem escuro, é difícil você achar uma cor que vá escurecer e não ficar tão estranho. Então, na minha opinião, se eu quiser usar o preto com esse verde, fica uma combinação bem legal. Então, assim, no verde claro, eu acho que eu usaria o azul e talvez o azul real. Nesse da combinação do verde folha, eu talvez usaria esse azul real, que ficou bem... Dá pra você ver bem a diferença. Talvez esse, e esse aqui, se eu quiser fazer alguma diferença de cor, assim, de um sombreamento bem suave. E o preto ficou, na verdade, bem parecido com esse, né? E no verde, eu acho que eu usaria esses dois últimos aqui, porque eu consigo ver mais a diferença do que esses dois, que quase nem dá pra ver. A próxima cor, então, é o azul. O azul a gente sabe que também na maioria das caixas tem muitos tons de azul, então... Novamente eu peguei um claro, um médio e um escuro pra gente testar. E pra escurecer o azul, a pessoa falou que eu devo usar o roxo. Então, novamente, estou aqui com o meu carmim, com o violeta e com o roxo. Então, vamos ver o que vai dar essa mistura. Bom, então eu terminei de fazer as combinações e vamos começar então pelo carmim nessa primeira coluna aqui, que eu fiz a sombra com o roxo. Essa primeira combinação eu achei que ficou uma combinação bem bonita, bem legal, porque combina o azul claro com esse roxo, que é um roxo mais claro também, então acho que fica uma transição bem legal. Agora, já com o azul real e o carmim, você consegue ver uma leve escurecida, mas quase não dá tanta diferença, mas ficou bem bonita a cor. E aqui no azul quase nem dá pra ver direito, né? Então o carmim, no caso, com esse azul escuro não daria pra ver
mas novamente, porque esse azul escuro aqui, o azul turquesa, é muito mais escuro do que o carmim. Então ele não vai nem fazer cócega na cor. Agora, o violeta ele é um roxo. Esse tom aqui, ó. Eu achei essa combinação legal, ele fica uma cor bem distante uma da outra, mas mesmo assim eu acho que fica bem legal. Eu adoro combinar azul com roxo, eu acho que super combina. Então aqui eu achei que ficou bem distante, já aqui ele escureceu, mas também não ficou tão evidente assim a parte mais escura da parte que eu nem passei o roxo. E aqui também não dá nem pra ver direito, é quase o mesmo caso que esse aqui. Então também o violeta não seria uma boa opção para usar o azul turquesa, seriam mais ou menos esses dois aqui. Agora pro lápis roxo, esse aqui então nem se fala, se esse aqui já estava distante, esse aqui então ficou muito mais ainda, né? O preto também não ficou bom aqui. O roxo ficou bom com o azul real, porque ele é um pouquinho mais escuro do que o azul médio, então ficou uma diferença bem legal. O preto, sei lá, não, eu acho que para essa cor ficou bem distante. E o roxo para esse azul turquesa aqui, você consegue ver uma diferença, mas não tanto. Eu também não usaria com essa opção. Agora vejam bem, esse meu azul turquesa, que é um azul bem escuro, olha isso, gente. É essa cor aqui, é uma cor bem escura. Com que cor que eu poderia escurecer essa cor? Preto, é a única opção. Então assim, naquele post, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem que a pessoa fala, não faça sombra com o preto, porque nunca fica bom. Só que nesse caso aqui, você não tem uma outra cor mais escura para sobrepor ela. Então, pode ser o preto, fica super bom. Inclusive, muitas vezes, quando eu queria fazer uma flor azul, para dar uma profundidade maior, eu usava o preto, porque eu acho que essa combinação fica super bonita. Agora, com o azul mais claro e o azul médio, fica mais ou menos. Então, assim, dá para usar o preto sim, é só você saber usar e saber com que cor usar. A próxima cor, então, é o roxo, carmim, violeta e roxo, ó, esses 3 tons de roxo aqui. E ele fala agora ao contrário, que para escurecer o roxo, eu tenho que adicionar azul. Então, vamos lá. Azul, o azul real e o azul turquesa. Vamos ver no que vai dar. Gente, olha só. Como eu já venho falando em todos, sempre as cores mais escuras, elas ficam muito estranhas numa cor muito clara. Então aqui, as opções que eu usaria, acho que seriam essas 3 para tentar fazer alguma combinação legal e para tentar escurecer. Essa combinação, ela não escureceu tanto, mas eu achei que ficou uma cor bem legal, então dá para criar um efeito bem bonito com esse aqui. Na opção do violeta, aqui quase nem dá para ver, né, com o azul claro, quer dizer, com o azul. Aqui ele ficou uma cor bem bonita com o azul real, mas também não fica tão distante a combinação. Esse aqui também, ele escurece, não fica tão diferente. E o preto aqui, eu tô realmente em dúvida. O que vocês acham? Vocês acham que ficam legal? Porque assim, pra esse roxo aqui, eu acho que fica legal essa cor, porque é como o azul lá em cima. É uma cor muito escura, que é bem difícil você achar uma cor que você consiga ser mais escura que essa, né? A não ser o azul turquesa, que também ficou bem bom, porque é uma cor bem escura. Essas duas cores aqui, você consegue ver a diferença, mas ficou, sei lá, eu achei que ficou muito estranho. Ele fica um pouquinho mais escuro, mas se vocês repararem, com essa diferença de escuro, ele fica diferente. Então assim, se você usar o azul e o azul real, vocês vão ter uma cor diferente desses aqui. Que esses aqui ficaram mais escuro e esses ficaram mais claro. Esses aqui puxaram para um marrom, assim, para um preto, e esse puxou mais pro azul. Então, não sei, eu não usaria essa combinação porque eu achei que não ficou muito legal. Talvez essas duas aqui seriam melhores. E para esse aqui, o preto eu achei que também fica bem distante, mas essas 3 cores aqui ficam bem legais e essas aqui também. E o preto com esse tom aqui fica horrível. A próxima cor então é o rosa. Então eu peguei o rosa claro e o rosa chicletes.
Claro que tem milhões de tons, mas eu queria pegar só um claro e um mais escuro, que é a opção que tem na caixinha de 48. Então ele falou que pra gente escurecer o rosa, a gente vai escurecer com o vermelho. Então lá vamos nós. Eu vou usar o vermelho escuro e por último o preto. Vamos ver no que dá. Então, olha só, o preto eu já descarto total entre os dois. Aqui aconteceu a mesma coisa com o amarelo, de quando eu passar o rosa por cima pra dar uma homogeneizada, o preto foi arrastado pra lá com o lápis, então ficou horrível. Tanto o vermelho quanto o vermelho escuro eu achei que ficou bem bom com o rosa, então eu usaria os dois, ficou uma cor linda. E pro rosa claro, eles ficaram bem parecidos, na verdade. E apesar de eu achar que ficou um pouquinho distante as cores, não fica tão gritante assim. Então, eu não sei que outra cor a gente poderia usar com o rosa claro. Eu costumo usar um laranja, que eu acho que fica super bem, porque esse tom de rosa claro aqui, ele é mais puxado para um amarelo, né? Então, se escurecer talvez com o laranja ficasse melhor. Mas também não fica uma opção muito feia, né? Também dá para usar. A próxima opção, então, é o branco. Então eu já pintei de branco, não vai dar pra ver, mas tá pintado, acredito. E a pessoa fala que dá pra usar o lilás e um azul claro. E depois a pessoa fala assim, que na verdade qualquer cor que seja bem clarinha mesmo. Então aqui eu vou testar o lilás e o azul claro pra gente ver. Então, gente, essas combinações aqui do roxo com o azul, eu acho que fica super lindo, porque o branco vai combinar com tudo. Então, quando ele fala que você pode usar qualquer cor vai ficar legal. Então, você pode usar um rosa, você pode usar um amarelo, um laranja, mas desde que ele seja bem clarinho. Então, qualquer cor que você use vai ficar bem legal com o branco. E eu passei o preto aqui. Assim, normalmente quando eu faço uma flor, por exemplo, que eu quero fazer a flor branca, que eu já fiz aqui no canal, eu uso um cinza. Então, pra mim, não fica uma cor tão estranha. Óbvio que tem muita diferença do branco pro preto, que fica bem forte, mas na minha opinião não fica feio. Então vai depender do que você tá fazendo, de como que vai ficar. Então a nossa próxima cor é o cinza. Eu decidi usar o prata, o cinza azulado e o cinza escuro. E pra essa cor a pessoa falou pra usar o roxo ou um azul pra escurecer. Então, como tinha muita cor, eu tive que até fazer numa outra página a continuação, mas eu já vou mostrar pra vocês. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira tentativa que a gente vai fazer, a gente vai usar o prata. Eu tô usando prata porque é um tom mais clarinho de cinza que tem na caixinha, tá? E eu vou usar novamente o carmim, o violeta, o roxo, e eu vou usar todos os azuis e no final o preto. Então eu vou fazer aqui, vocês vão acompanhando e daí no final a gente vai discutir. Na verdade eu vou falar e se vocês quiserem discutir ao mesmo tempo aí, mesmo que eu não esteja escutando, pode falar, tá? E se vocês quiserem deixar no comentário também o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês estão gostando, já deixa aí embaixo então enquanto eu tô fazendo aqui, tá bom? Gente, olha só, eu terminei, vou tirar um zoom aqui. Na verdade, vamos começar assim. Vou começar com o prata, em vez de eu tirar o zoom e mostrar tudo ao mesmo tempo. Vamos por partes. Então, no caso do prata, eu acho, na minha opinião, que quando usa o roxo para escurecer um cinza, fica muito estranho. Eu, particularmente, eu gostei muito do preto com o prata. Eu achei que ficou bem mais bonito. Os tons de azul aqui, esse azul claro e esse azul, eu achei que ficou bem esquisito. Talvez eu usaria com o azul turquesa, que é o azul mais escuro. Agora, essas outras cores aqui, gente, eu achei bem estranho. Eu não costumo escurecer quando eu tô usando cinza com essas cores. Eu acho que fica muito estranho. Normalmente uso o preto mesmo ou um cinza mais escuro que eu tiver. Mas a pessoa falou que é assim, né? Mas assim,
cada um é um. Eu talvez usaria essas cores aqui, tanto o roxo quanto o azul, se eu quisesse fazer uma pedra e ela tivesse um tomzinho diferente, aí eu usaria. Mas confesso que eu achei muito estranho. Deixa aí embaixo nos comentários, porque eu quero saber o que vocês acharam de usar o roxo e o azul para escurecer o cinza. O próximo cinza é o cinza azulado. Eu escolhi ele justamente porque ele tem um tom mais azul, como o nome já diz, né? E eu queria ver como é que ia ficar. Então, assim, o preto com esse cinza eu já achei que não ficou legal. Porque, não sei, eu achei que não ficou muito bom. Agora, eu achei que ia ficar mais legal com os azuis. E com o azul mais claro aqui eu achei que ficou bem estranho. Ele fica mais ou menos um pouquinho melhor com esses dois. E com o roxo ficou bem estranho, assim. Com o carmim ficou estranho e com o azul mais claro também ficou estranho. Esse aqui ficou mais ou menos e esse aqui tá aceitável. Então eu acho que na verdade eu usaria com um cinza mais escuro pra escurecer esse. Mas enfim. E então agora com o cinza mais escuro, esses dois azuis aqui, o azul e o azul real, ele ficou bem estranho também. O azul turquesa ficou um pouquinho melhor. O preto eu gostei, eu usaria, porque esse cinza escuro aqui ele é bem escuro, então o preto seria uma próxima cor mais escura pra gente fazer sombra. Essas duas cores aqui ficaram legais, apesar de eu preferir o roxo com cinza escuro do que o violeta. E o carmim nem deu diferença e ficou bem estranho. Então, uma coisa que eu também queria falar pra vocês quando a gente tá fazendo esses testes é que cada cor, ela é considerada uma cor quente e uma cor fria. Então, muitas cores, elas vão se dar melhor com uma que seja da mesma temperatura, sabe? Então, aqui com o cinza azulado, as cores que sejam mais frias combinem melhor com as cores que são mais quentes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar na hora que a gente tá fazendo isso. Bom, então a próxima cor é o marrom, a próxima e última cor, né? Então esse aqui também tem bastante, porque o marrom ele falou que a gente tem que escurecer com o roxo e com o vermelho. Então, para esse teste, eu escolhi o canela, que é o marrom mais clarinho que tem, o marrom e o marrom escuro. Então, para fazer isso, vamos voltar com o carmim, com o violeta, com o roxo e com os dois vermelhos que tem, que é o vermelho e o vermelho escuro. Então, vamos ver como é que vai ficar. Gente, o marrom, ele é muito interessante. Olha só, lembra que eu falei com relação às cores quentes e às cores frias? Pra quem não sabe, vou mostrar aqui na minha roda de cores que eu comprei no mercado, super linda, maravilhosa. As cores frias são essas cores aqui, ó, desse tom de verde até o violeta. Então é o verde amarelado, o verde, o azul esverdeado, o azul violeta e o violeta, tá? E os tons quentes são as outras cores que completam o círculo cromático. Então, são essas cores aqui, ó, tá vendo? Então, pro marrom aqui, gente, fica super claro. O canela, ele é um tom de um marrom quente, né? Que ele é puxado mais para um avermelhado. O marrom aqui, ele também, se você comparar com o marrom escuro, ele é um puxado bem leve pro tom mais quente. E o marrom escuro, ele é puxado para os tons mais frios. Aqui, no caso do marrom escuro, por ser uma cor fria, acabou ficando uma combinação muito estranha com os tons de vermelho. Ele ficou muito esquisito. Eu achei que ficou melhor com as combinações de roxo, principalmente com o violeta e o roxo, porque o carmim, ele é puxado muito mais pro vermelho do que pro azul. Então, esses tons aqui ficaram melhor. E, novamente, o preto, pra mim, fica super bom, que combina com o marrom. Novamente, porque o marrom, ele é muito mais forte. Então, o preto vai dar bem com ele, porque é uma cor bem escura. Aqui, como eu tinha falado, ele tá entre um quente e um frio. Não sei explicar, mas eu não gostei dessa combinação desse marrom com o vermelho. E, novamente, eu preferi os tons mais frios aqui pra combinar com
com esse marrom. E o preto também usaria de boa pra fazer um tronco de uma árvore, alguma coisa assim. E aqui, o canela, ele ficou melhor com essas cores aqui, com o vermelho. Porque o canela, ele é puxado assim pro vermelho, pra um laranja, sabe? Então ele dá bem com essas cores aqui, muito mais do que as cores frias. E o preto, sei lá, ficou mais ou menos. Aqui o carmim eu achei que ficou uma combinação bem legal, ficou bem interessante, eu achei a cor que ficou aqui bem bonita, na verdade. E, gente, eu acho que foi isso. Assim, eu achei que foi um vídeo bem interessante, que deu pra perceber muita coisa legal com relação a cores, o que combinar e o que não combinar. Essa pessoa que fez essas dicas, fala, tipo, nunca use o preto pra escurecer. Só que não é bem assim, sabe? Porque a gente viu que com as cores mais escuras aqui, ele fica legal. Só que aí, é claro, você vai ter que saber combinar, né? Com uma cor muito clara fica bem estranho. Então, o que vocês têm que saber é com relação às cores, a ser quente, a ser frio, e que fica mais complicado você combinar uma cor mais escura com uma clara, porque a diferença vai ser absurda e não vai dar uma transição legal. Se vocês estiverem na dúvida na hora que você for pintar, gente, olha só o que eu fiz antes de começar o vídeo. Eu risquei, ó, pra ver como que ia ficar. Então pega um papelzinho, ó. Eu tinha feito aqui, inclusive eu amei essa combinação aqui, ficou bem colorido, ficou bem bonito. Então pega um papel, pega um rascunho e testa do lado pra ver se a combinação vai ficar legal ou não. Vocês podem descobrir aí uma sobreposição de cores que vai ficar bem legal. Eu amei essa cor aqui, ó, que ele fala que pro roxo você pode usar um rosa também pra escurecer. E eu usei então aqui foi o vermelho violeta com o carmim e ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Imagina uma flor assim dessa cor, ia ficar muito legal. Então é só questão de testar pra ver qual cor vai ficar boa com qual. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido trazer uma dica legal aí pra gente saber, pra gente ter mais informação, pra gente aprender mesmo, né, sobre cores e combinações, pra ajudar na hora que a gente estiver pintando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar uma foto lá no meu Instagram com todas essas combinações. Eu acho que inclusive eu vou até passar um blender aqui só para não ficar tão feinho assim, para dar uma melhorada nessas combinações. E eu vou deixar lá, porque aí vocês conseguem ver qual combinações vocês conseguem usar, qual que fica melhor com qual. E aí eu acho que vai ajudar vocês na hora que vocês estiverem pintando e vai dar ideias novas que talvez vocês nunca tivessem pensado, porque teve muitas combinações aqui que eu nunca pensei em fazer também. Então eu achei super interessante, eu espero também que vocês tenham achado isso bem legal. Já deixa aí nos comentários se você gostou, o que você não gostou, comenta aí. Se vocês gostarem desse vídeo também, eu posso trazer um segundo vídeo mostrando quais as combinações que eu normalmente uso, e aí eu posso trazer outras combinações com outras cores. Então aqui sobrou um monte de lápis aqui, ó. Posso fazer uma combinação com o verde água, que eu normalmente faço. Posso fazer uma combinação com esse salmão, que é um rosinha também bem bonito. Se vocês quiserem um segundo vídeo, deixa aí embaixo nos comentários. Se vocês preferirem assim, Ana, faz uma combinação com lápis laranja, com verde, sei lá. Se vocês quiserem algo mais específico, deixa aí embaixo nos comentários, que aí eu posso trazer num próximo vídeo pra vocês, tá bom? Então acho que é isso, gente. Pro próximo vídeo, então, que vai ser na segunda, porque a enquete que eu tinha feito, que eu já comentei na live até, né, no domingo, a gente vai ter vídeo na quinta e na segunda. Então, pro próximo vídeo, eu tô pensando em fazer alguma coisa, eu não sei o que eu vou pintar ainda, mas eu quero fazer alguma coisa só com os lápis misturinhas, que eu tô bem curiosa, porque eu assim, acho que eu quase nunca usei os lápis misturinha, e eu quero fazer um desenho só com eles pra ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ser bem interessante, eu aposto que muitos de vocês aí também ficou curioso pra saber como que ficaria um desenho só com esses lápis, mas morre de medo, porque o misturinha a gente nunca sabe no que vai dar, né? Então eu vou quebrar esse galho pra vocês e eu vou fazer. Eu espero que fique legal, eu espero que fique bom. Eu andei fazendo uns testes aqui pra ver como é que ia ficar e eu acabei gostando. Então a gente se vê na segunda com esse vídeo que vai ser bem doido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, aquela coisa toda pra me ajudar, pra me apoiar aqui no canal, pra gente crescer a cada dia mais. E então a gente se vê na segunda, no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!